Sangue. Que o sangue é um tecido vivo que circula por todo o nosso corpo, isso não é novidade para ninguém, não é mesmo? Porém, o que muitas pessoas não sabem é como ele é produzido, e muito menos que ele é fabricado constantemente no nosso corpo. Vamos compreender como ocorre a produção do tecido sanguíneo? O sangue dos mamíferos é reconhecido como mero tecido conjuntivo, que mantém ligados os demais tecidos do corpo. Mas é diferente, porque é líquido e porque suas células não estão agrupadas e nem ordenadas como acontece nos músculos. Estão soltas no grande volume líquido formado pelo plasma sanguíneo. Sendo elementos suspensos do plasma, as células sanguíneas são independentes entre si. O sangue é mais denso, é mais viscoso que a água, além de ligeiramente pegajoso. A temperatura do sangue é de 38 graus Celsius, cerca de 1 grau Celsius mais elevada que a temperatura corporal oral ou retal, e apresenta pH levemente alcalino, variando de 7,35 a 7,45. A cor do sangue varia com o conteúdo do oxigênio. Quando saturado com oxigênio, o sangue é vermelho vivo. Quando insaturado de oxigênio, é vermelho escuro. O sangue constitui cerca de 20% do líquido extracelular, contabilizando 8% da massa corporal total. O volume de sangue varia de 5 a 6 litros em um homem adulto. E como é que acontece essa produção de sangue em uma pessoa adulta? Apenas alguns ossos continuam exercendo essa importante função. As costelas, o corpo das vértebras, as partes esponjosas de alguns ossos curtos e das extremidades dos ossos longos, membros superiores e inferiores, bem como o interior dos ossos do crânio e do externo, o osso central do peito. É do externo que retiram amostras da medula vermelha, quando há necessidade de examiná-la ao microscópio, mielograma, com o uso de uma agulha especial e uma seringa comum de injeção. O processo é praticamente indolor e o exame pode ser feito no próprio laboratório. Todos os outros ossos do esqueleto do adulto possuem medula amarela e, portanto, em condições normais, são capazes de produzir as células sanguíneas. Mas quando o organismo apresenta grande necessidade de células sanguíneas, como no caso de uma anemia intensa, a medula amarela reassume suas funções e volta a produzir os glóbulos vermelhos. Bom, para falarmos de sangue, é necessário que a gente fale sobre hematopoese. Não sei se muitos de vocês sabem, mas as células do sangue, elas possuem tempo de vida limitado, e por isso existe uma grande necessidade da renovação dessas células. Essa renovação, ela é feita através da hematopoese, que é a produção de células hematológicas, e que na vida adulta ela vai ocorrer na medula óssea vermelha. Já durante a vida fetal, outros órgãos são responsáveis por essa formação. O primeiro local onde se encontra a formação de células hematológicas é o saco vitelínico. A partir do primeiro mês de vida intrauterina, começa a haver a hematopoese no fígado, que é o principal local de formação de células do sangue nesse período fetal. O baço, ele também fabrica essas células do sangue nesse período, e a partir do 4º mês intrauterino, começa a haver a hematopoese na medula óssea vermelha, cuja produção vai aumentando à medida que a produção hepática diminui. No nascimento, essa medula óssea é o principal local da formação de células hematológicas e assim se mantém durante toda a vida do ser humano. Essas células hematológicas têm uma coisa em comum, a sua origem. Elas se originam através de uma única célula-mãe, que é a célula-tronco. Essa célula, ela tem como característica principal a capacidade de autorrenovação e a pluripotencialidade. Após estímulos apropriados, essas células vão dar origem a um compartimento de células já comprometidas com uma determinada linhagem hematológica.
Vamos falar agora sobre as funções do sangue. Nosso sangue tem muitas funções importantes que garantem o pleno funcionamento do nosso corpo. O sangue tem como função transportar gases como oxigênio e dióxido de carbono durante a circulação, distribuir os nutrientes do sistema digestório para as células corporais, transportar hormônios e moléculas sinalizadoras das glândulas endócrinas para as demais células do corpo, como também sais e outros produtos do metabolismo. O sangue atua na regulação hidroeletrolítica, ou seja, no equilíbrio da pressão osmótica nos componentes do sangue, garantindo seu funcionamento normal. Atua também no ajuste da temperatura corporal por meio de absorção de calor e propriedades refrigerantes da água, e na regulação do pH através dos tampões. O sangue desempenha um importante papel na defesa imunológica do corpo contra ações de agentes nocivos através dos glóbulos brancos, também chamados de leucócitos. O sangue também age na coagulação sanguínea. Nessa etapa, o sangue é protegido contra perdas excessivas do sistema circulatório após alguma lesão. Vamos ver agora as composições do sangue, quais são e o que cada uma representa. O plasma é a parte líquida que constitui mais da metade do volume do sangue e é composto por sais, nutrientes e proteínas dissolvidas em água, equivalente a 60% do volume total do sangue, essa parte amarelada. A principal proteína do plasma é a albumina, que ajuda a evitar que o líquido passe para o exterior dos vasos e penetre nos tecidos. Outra proteína do plasma inclui anticorpos, a imunoglobulina. As hemácias, também chamadas de eritrócitos, os glóbulos vermelhos, compõem cerca de 40% do volume do sangue. Os glóbulos vermelhos transportam oxigênio e nutrientes para o corpo e liberam dióxido de carbono dos tecidos para os pulmões. Sua cor se dá devido à presença da hemoglobina, uma proteína que confere a cor avermelhada e é carregadora de oxigênio. Sua forma anatômica se assemelha a um disco bicôncavo, com 7 a 8 micrômetros de diâmetro e são nucleadas, por isso não possuem capacidade de se reproduzir nem de realizar atividades intensas. Como curiosidade, quando os números de glóbulos vermelhos se encontram abaixo, o sangue estará transportando pouco oxigênio para o corpo, resultando na fadiga e fraqueza. Quando esse índice é elevado, o sangue pode se tornar muito espesso, fazendo com que a sua coagulação aconteça facilmente, elevando o risco de infarto do miocárdio e AVC. Os leucócitos, conhecidos como glóbulos brancos, são responsáveis pela defesa do organismo e possuem diferentes formas e tamanho, sendo na sua maioria o formato esférico e são maiores que as hemácias. Podemos ver nesses círculos brancos aqui. Nesse vídeo podemos ver o processo da fagocitose, onde os leucócitos vão englobar e destruir os agentes infecciosos do nosso organismo. Já nesse vídeo também vemos a presença dos leucócitos, sendo mais precisa o granulócito eosinófilo, que é um dos tipos dos leucócitos, fazendo a desgranulação do parasita. As plaquetas, também chamadas de trombocitos, são fragmentos celulares relacionados com o processo de coagulação do sangue e possuem formato de disco achatado, medindo cerca de 1,5 a 3 micrômetros de diâmetro. Podemos ver nessa animação como as plaquetas agem no nosso organismo. Imagine que você ralou o braço. O sangue vai começar a escorrer. Então houve um ferimento, um rompimento de um vaso sanguíneo. Então as plaquetas vão começar a funcionar. Ela se utilizará de um material chamado fibrina, que quando lançada aos vasos se adere nas áreas lesadas, produzindo uma rede de fios finos que vai impedir a passagem das hemácias. Os glóbulos brancos são células incolores, também chamadas de leucócitos. São divididos em dois grandes grupos, granulócitos. Os neutrófilos são brancos
que apresentam núcleo constituído por 2 ou 5 lóbulos e possui 2 tipos de grânulos no citoplasma, grânulos específicos azurófilos. Eosinófilos são células que apresentam grânulos que se curam ao utilizar eosina e o núcleo com 2 lóbulos, conectados por um filamento. Basófilos são células que apresentam grânulos maiores que os dos neutrófilos e os eosinófilos e o núcleo grande e de formato irregular, que lembra a letra S, evitando respostas alérgicas e a coagulação do sangue. Os agranulócitos. Os linfócitos são pequenos e apresentam um grande núcleo circular e importante papel na resposta imune. São classificados em 2 tipos principais. Linfócito B. Essas células originam-se e terminam sua maturação ainda na medula e têm a função de produção de anticorpos. Linfócito T recebe esse nome por completar a maturação no timo. E os monócitos são células grandes que possuem um único núcleo com formato de rim. Os leucócitos são produzidos na medula óssea, local onde a maioria também amadurece. Atua principalmente na defesa do corpo contra doenças infecciosas e alergias. Aumento do número de leucócitos é chamado de leucitose e pode estar relacionado à infecção bacteriana, inflamação, leucemia, traumatismo, exercícios intensos ou estresse. O número menor que o normal de leucócitos é chamado de leucopenia. Pode estar relacionado à quimioterapia, radioterapia ou doenças imunológicas. Valores de referência são 4.500 a 10.000 glóbulos brancos por microlitro de sangue. Depende da idade e sexo. Eu sou Valentina. Eu sou Maria. Vamos falar sobre os tipos sanguíneos e a classificação do sistema ABO. O tipo sanguíneo é uma característica herdada por 2 genes, um do pai e outro da mãe. No sistema ABO, temos 4 tipos de sangue. O tipo A e o tipo B são de caráter dominantes. O sangue tipo AB exerce codominância e o sangue O não tem dominância. E quem determina o nosso tipo de sangue são nossas hemácias. Na membrana plasmática das hemácias existem 2 glicoproteínas chamadas aglutinogênio tipo A e aglutinogênio tipo B. O aglutinogênio A está presente nas hemácias do sangue A. O aglutinogênio B está presente nas hemácias do sangue B. E o sangue AB tem os 2 tipos de aglutinogênios, concomitantemente nas suas hemácias. E o sangue O não tem aglutinogênios. Agora ficou fácil entender porque o sangue O é o doador universal para todos os tipos de sangue, já que suas hemácias não têm esse tipo de glicoproteínas. Maria, por que o sangue tipo O não é receptor universal? Vou explicar. Diluído no plasma, vamos encontrar outras proteínas chamadas aglutininas. Elas são derivadas do sistema imunológico e têm a função de proteger as hemácias já existentes no tecido sanguíneo. As aglutininas tipo A vão proteger as hemácias que têm na sua membrana aglutinogênio A. Essa aglutinina é chamada anti-B. As aglutininas B, a mesma coisa, e elas são chamadas anti-A. HB, que tem as 2 proteínas tipo A e B, não temos aglutinina, porque não há necessidade de haver uma proteção. Quanto ao sangue tipo O, em que a membrana das hemácias não tem glicoproteína, o plasma tem as 2 aglutininas, anti-B e anti-A, para proteger suas hemácias de hemácias incompatíveis. Em uma transfusão de sangue, precisamos receber o sangue compatível para evitar a aglutinação das hemácias estranhas,
Caso isso ocorra, todo o sistema cardiorrespiratório e circulatório serão acometidos. Dentre as principais doenças genéticas que podem ocorrer no sangue, tem a drepanocitose, ou como é comumente conhecida, a anemia falciforme, e se caracteriza pela anormalidade da hemoglobina e causa má formação das hemácias, dando-lhes o formato de foice, e é daí que vem o nome popular falciforme. Os falcêmicos possuem hemoglobina do tipo SS, que tem como principal característica a capacidade de se enrijecer na falta de oxigênio, contribuindo para a deformação dos glóbulos vermelhos, tornando-os pontiagudos, menos flexíveis e mais quebradiços. Por causa de seu formato irregular, as hemácias têm dificuldade de fluir pelos vasos sanguíneos mais finos, causando a vasoclusão, o que reduz o fluxo de sangue e o fornecimento de oxigênio para algumas células. Esse bloqueio pode causar dores em diversas partes do corpo, suscetibilidades a infecções e até mesmo lesões em diversos órgãos, podendo causar também icterícia, úlcera na perna, insuficiência renal e cardíaca. Fatores como excesso de exercício físico, exposição ao frio ou calor, desidratação, febre e estresse podem desencadear a falcização das hemácias, causando essas crises de dor. Essa é uma doença hereditária que teve origem na África e por isso afeta principalmente negros e pardos, mas que ocorre também no Brasil e Estados Unidos. Para o indivíduo ter a doença, é necessário que seja herdado do pai e da mãe a hemoglobina do tipo S. Caso o indivíduo tenha herdado apenas de um dos pais, ele terá apenas o traço falciforme, em que a doença não se manifesta. Porém, se uma pessoa possui traço, tiver filho com um falcêmico ou com outra pessoa que também tenha o traço, há chance desse filho nascer com a doença. Essa anemia é uma resposta adaptativa associada à grande incidência de malária na zona tropical africana, pois o protozoário causador da malária alimenta-se das hemácias do seu hospedeiro, podendo levá-lo à morte. Já um falcêmico teria resistência a essa doença transmitida por mosquitos, por justamente possuir as hemácias irregulares, impedindo a proliferação do parasita.